Problemas na entrega de fitas para medir a glicose no sangue têm preocupado diabéticos em várias cidades do país. Há 2 meses, o Bruno segue na mesma busca. Retirar as tiras reagentes que medem a glicose no sangue dele e que deveriam ser disponibilizadas pelo governo do estado. Eu queria saber se já está disponível as tiras para medição da glicemia para o diabetes. Ainda não. Ainda não? Tem previsão de chegar? Sem previsão. O advogado, que mora em São Paulo, depende de insulina para sobreviver. Por um catéter, este aparelho preso ao corpo libera doses da substância no organismo. Mas para saber em que quantidade, é preciso medir a glicose com uma fita como essa. Eu utilizo 8 tiras por dia, uma média de 200 tiras por mês. Então isso geraria um impacto de R$400 mais ou menos no orçamento. Em Belo Horizonte, a Secretaria Municipal diz que está sem estoque das fitas. A Carolina não teve escolha. Sem o material desde janeiro, usa as tiras que ganhou, mesmo vencidas. Eu posso ter uma hipoglicemia, posso ter uma hiperglicemia e, às vezes, é irreversível para o diabético, né? É lei federal, o governo deve distribuir de graça as tiras para os pacientes. O material é indispensável para os portadores de diabetes tipo 1 e do tipo 2 que fazem uso de insulina. No Brasil, 4 milhões de pessoas precisam fazer o controle diário de glicemia no sangue. Isso é uma negligência criminosa. Tem que cortar? Ótimo, corte em outros programas que não seja saúde básica. A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo diz que a compra do produto que será fornecido ao paciente Bruno Lopes já está em andamento. Na capital, a secretaria disse que a entrega já está sendo normalizada. A Secretaria Municipal de Belo Horizonte informou que abriu o processo de compra emergencial de um novo lote de fitas para medir a glicemia. Um levantamento feito pelo Jornal da Record revela que pelo menos 30 pessoas morreram vítimas de bala perdida no Rio de Janeiro só esse ano. O caso de um cadeirante chama a atenção. Entre os militares das Forças Armadas e a PM, já são quase 6 anos de ocupação na Vila Cruzeiro, zona norte do Rio. Mas mesmo assim, os tiroteios continuam matando inocentes. Fico com medo, não saio à noite nunca. Gessé Mendes da Silva, de 52 anos, foi morto ao ser atingido por uma bala perdida. O pedreiro esperava o filho chegar na porta de casa. A família está revoltada. De onde veio essa bala? Como que veio? Do nada? A gente vai cobrar a justiça. Até 2013, as estatísticas da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro contabilizaram as vítimas por balas perdidas. Mas com o avanço do programa de ocupação das comunidades, esse dado deixou de ser registrado. Naquela época, há 3 anos, 9 pessoas morreram. Agora, em 2016, números extraoficiais mostram que esse índice triplicou. São pelo menos 30 mortos. O caso de Wanderson de Jesus Lessa da Silva é um triste exemplo da violência no Rio. Há 5 anos, numa tentativa de assalto, ele foi baleado e perdeu o movimento nas pernas. Desta vez, ele foi atingido por uma bala perdida durante um tiroteio entre policiais e criminosos e não sobreviveu. O Vando não é o primeiro e nem será o último. Infelizmente, essa é a nossa tristeza, que ainda vai acontecer mais. Até onde nós vamos e como que isso vai parar? O PMDB surpreende e lança candidatura única à presidência da Câmara. Marcelo Castro, ex-ministro da presidente Dilma Rousseff, também deve ter o apoio da oposição. A candidatura de Marcelo Castro foi um balde de água fria na cabeça de quem acreditava ter grandes chances de vitória. Com a entrada do Marcelo Castro e os partidos da nova oposição se unindo em torno dessa candidatura, ele já ultrapassa 100 votos. O candidato do PMDB contraria o Palácio do Planalto, que apostava em Rogério Rosso. Marcelo Castro pode ser uma pedra no sapato de Michel Temer, já que foi ministro da Saúde no governo Dilma e votou contra o impeachment dela. Nós já vamos hoje com mais de uma dúzia de candidatos, todos da base do governo. O que é que o governo deve fazer? O que é lógico o governo fazer? É não interferir na disputa interna da Câmara. Castro tem grandes chances, já que conta com a simpatia do PT, do PCdoB e do PDT. O novo cenário provocou uma peregrinação na porta da liderança do PSDB. Os tucanos podem decidir apoiar Marcelo Castro para derrotar um candidato do chamado Centrão e, com isso, garantir apoio para 2017.
O deputado pelo PRB, Beto Mansur, que registrou candidatura hoje, foi pedir votos à bancada tucana. Fiel hoje da balança é o PSDB. Eu acho que é o partido que, se sair unido, comentei isso com eles, que se sair unido, ele vai definir quem vai para o segundo turno e quem vai ganhar. O Planalto reagiu à candidatura do PMDBista Marcelo Castro, ex-ministro da Saúde de Dilma para a presidência da Câmara. E promete trabalhar por um candidato único até o último momento da disputa. Aos integrantes da Frente Parlamentar da Agricultura, o presidente interino Michel Temer prometeu retomar a demarcação de terras indígenas e harmonizar regras do licenciamento ambiental. Foi durante um almoço, apenas um intervalo nas intensas negociações para a sucessão na presidência da Câmara. O Planalto foi pego de surpresa com o apoio majoritário da bancada do PMDB à candidatura de Marcelo Castro, um racha inesperado no partido do próprio presidente Temer. Nós não entramos na questão da Câmara. Como é que estava o almoço? Essa é a maior revelação. Como é que estava? A comida estava boa? Formidável, viu? Agricultura à frente. O ministro Gedel Vieira Lima recebeu Castro no Planalto, na busca de um acordo que evite o racha na base de apoio ao governo. O Planalto trabalha para manter uma ampla maioria na Câmara. Sabe que vai precisar de mais de 2/3 dos votos para aprovar medidas urgentes da pauta econômica. Os ministros políticos, que antes negavam qualquer interferência direta na disputa, agora já admitem que vão lutar até o último minuto por uma candidatura única da base aliada. Nós queremos sim que tenha um candidato da base. Nós queremos a unidade da base. Ponto. E a unidade se constrói sem disputa. O deputado afastado Eduardo Cunha foi hoje à Câmara se defender no processo que pode levá-lo à perda do mandato. Cunha voltou a rebater as acusações. Ao lado do advogado, o ex-presidente da Câmara se defendeu por 2 horas na Comissão de Constituição e Justiça. Eduardo Cunha voltou a dizer que sofre um processo político por ter instaurado o impeachment da presidente afastada. Negou que tenha interferido no Conselho de Ética e que tenha contas no exterior. Cunha acusou o Ministério Público Federal de desviar o foco da investigação. Ninguém buscou provar na instrução probatória aquilo que é objeto da representação. Foram tentar apenas me achingalhar. Trazer o órgão acusador com as suas palavras como se sentença o fosse, sem o direito de defesa. Então é preciso deixar isso muito claro, porque hoje sou eu, vocês amanhã. Não tem a menor dúvida disso. 117 deputados hoje nessa casa detêm um inquérito sobre ações penais, mais de 20% dessa casa, e esses, alguns mais de um, alguns com 5, 6, com 2, com 3, todos de matéria de natureza penal, que a palavra do órgão acusador fosse ter que ser considerada por qualquer um, todos estariam cassados. Com a maioria dos 66 integrantes da comissão inscritos para discutir o parecer e a eleição para a presidência da Câmara, a expectativa é que o futuro de Eduardo Cunha só seja conhecido em agosto, na volta do recesso parlamentar. Hoje, a jornalista Cláudia Cruz, mulher de Cunha, indicou os ministros Maurício Quintela e Bruno Araújo e mais 6 deputados como testemunhas que poderiam inocentá-la no processo que corre na Justiça Federal em Curitiba. A decisão será do juiz Sérgio Moro. Uma colisão de trens deixou ao menos 27 mortos no sul da Itália. A ferragem toda retorcida mostra a violência do impacto. 2 trens de alta velocidade viajavam em direções opostas na região de Puglia, num trecho de via única na zona rural. Um hospital de campanha foi montado para atender os mais de 50 feridos. O primeiro-ministro italiano Matteo Renzi visitou o local. Uma investigação vai apurar o que provocou o acidente. Operação Lava Jato. A Polícia Federal analisou as conversas do ex-presidente da construtora Andrade Gutierrez. As mensagens revelam que o senador Aécio Neves pode ter recebido dinheiro não declarado durante a campanha para presidente. As mensagens foram encontradas no celular do ex-presidente da Andrade Gutierrez, Otávio Azevedo. Em uma delas, uma pessoa que assina como Major Braga solicita um encontro a pedido do senador Aécio Neves. Azevedo confirma o recebimento e diz que vai à reunião.
2 dias depois, Otávio Azevedo recebeu uma mensagem de José Augusto, da direção da operadora Oi, que era controlada pelo grupo Andrade Gutierrez. Ele diz que há um saldo de R$ 1,5 milhão e que reservou parte do dinheiro para o Servas. O Servas é o Serviço Voluntário de Assistência Social de Minas Gerais, dirigido na época pela irmã de Aécio, Andréa Neves. Segundo a polícia, pela proximidade das mensagens e conteúdo, é possível que o montante reservado tenha relação com a reunião supostamente ocorrida entre o senador e Otávio Azevedo. Em outra mensagem, Oswaldo Borges, ex-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, apontado como tesoureiro informal do Tucano, pede uma reunião com Azevedo. 2 dias depois, o empreiteiro responde em outra mensagem: já foi feito. O relatório da PF destaca que as mensagens analisadas em conjunto podem estar relacionadas a doações eleitorais. Aécio já é alvo de 2 inquéritos no Supremo Tribunal Federal na Operação Lava Jato. Além das mensagens envolvendo o senador, a polícia analisou conversas gravadas no celular do empreiteiro que trazem os nomes de outros políticos, como o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Em uma delas, Cunha passa os dados bancários do ex-ministro do Turismo, Henrique Alves, que na época disputava a eleição ao governo do Rio Grande do Norte. Em nota, o senador Aécio Neves disse que as mensagens são autoexplicativas e trazem um conteúdo absolutamente correto, não apontando qualquer irregularidade. Agora a nossa série especial. Muitas famílias vivem a angústia da espera por respostas em casos de morte no trânsito. São pessoas que perderam parentes em acidentes que envolvem falha mecânica, falta de sinalização ou cuidados com o automóvel. O mais difícil é que os culpados dificilmente são punidos. Perigo. De forma inesperada. Na rodovia, pneu voador causa a morte do motociclista. No trânsito, qualquer improviso pode custar caro, custar vidas. Rodovia Presidente Dutra, a mais movimentada do Brasil, ligação entre São Paulo e o Rio de Janeiro. O seu Renato estava sentado neste banco esperando a condução. Se ele conseguiu enxergar, imaginem o susto de ver um pneu vindo da estrada nessa direção. Foi tudo uma questão de segundos. Os 2 corpos ficaram caídos no ponto de ônibus. Junto com o Renato estava Jeová, de apenas 41 anos de idade. Esta foi a roda de ônibus que matou os 2. Dona Mara repete o que fez da manhã daquele sábado do ano passado. O marido, Renato, de longe, despediu-se dela. Senti uma angústia assim dentro de mim tão grande na minha vida. Foram mais de 40 anos de casamento, desfeitos em um segundo, pela negligência alheia. Dona Mara recebe hoje o apoio dos netos e filhos. A morte repentina arrasou a família. Até hoje, eu não assimilei que meu pai se foi. Um outro caso, na mesma estrada em que Renato morreu. Um motorista registrou tudo. A roda percorreu vários metros. Chegou a atravessar para outra pista. Mas parou no meio do mato. Por sorte, ninguém se feriu. Bem diferente do caso de Renato, a família ainda espera uma resposta mais de 1 ano depois do acidente. Até agora, o inquérito policial não esclareceu quem foi o responsável. A família teme a impunidade de quem cometeu duplo homicídio. A empresa, dona do ônibus, só falou uma vez com a família. Matou e deu uma coroa de flores em um caixão. Pronto. E vai ficar por isso, e fica por isso mesmo. Descaso que se repete em muitas partes do país. Salto, no interior de São Paulo, é um município tranquilo. Mas aqui uma sucessão de erros provocou a morte de uma adolescente no trânsito. A mãe de Caroline vive nesta casa em construção. Convenceu as 2 filhas a se mudar para a área rural, prometendo mais conforto. Mas a distância para a escola aumentou.
Duas adolescentes. Eu falei, não, eu vou fazer um quartinho para cada uma de vocês, porque lá em Indaiatuba elas dormiam as duas no mesmo quarto, as duas veio com uma animação tremenda. Aí de repente tá lá o... Ficam vazio. O dia estava amanhecendo. Neblina, baixa visibilidade. E o que deveria garantir a segurança se tornou um perigo. A prefeitura instalou esta lombada em um feriado, mas como comprovam as imagens, não fez a sinalização. Os cavaletes que aparecem nela foram colocados depois do acidente. Ela dá uma lombada que ela faz o carro, se vier rápido, decola. Decola, né? Muitos ônibus escolares costumam passar por aqui. Carolyn e o colega Gustavo estavam sentados no último banco de um. O chicote na traseira do ônibus arremessou os dois corpos para o alto. Tava ali, né, tipo, mexendo no celular ali, ouvindo música ali, né? Aí, do nada, ele subiu e desceu. Foi, sim, muito rápido. Foi uma cena muito rápida, né? Carolyn pode ter caído com um peso equivalente a 750 quilos e sofreu lesão na quinta vértebra. Para mim é um acidente comum, né? Dentro do ônibus, o ônibus não capotou, não, entendeu? Então eu vim para assalto na esperança, assim, machucou, né? Mas não passava para minha cabeça que poderia acontecer isso. Quando dona Jaciara chegou, Carolyn estava viva. Ela dizia, não fica comigo, mãe, não vai não, mãe, me ajuda, mãe. Né? Mas assim, já estava muito pálida e reclamava que sentia dor no abdômen e não estava conseguindo respirar. Ela acompanhou o resgate, que foi desastroso. Dois enfermeiros, um segurou os pés, eu sem acompanhei. O colar cervical. Isso, e o outro segurou os braços. Um segurou os braços para trás, o outro segurou os pés, levou até embaixo do ônibus e aí lá embaixo colocou em cima da maca. As duas vítimas seguiram de ambulância. Gustavo retirou o baço e teve lesões no rim. Carolyn não sobreviveu. Segundo o legista, ela deu uma fratura na coluna cervical. E dessa fratura foi, né, atingindo outros órgãos. Os bombeiros, treinados para fazer o resgate, dizem que a falta de cuidado pode agravar qualquer lesão. Por vezes, inicialmente após o acidente, a vítima ela não demonstra de cara quais são os sinais e sintomas que ela está tendo ou pode apresentar. Acompanhamos o treinamento deles. Essa estabilização é necessária para a vítima sentada e vai ser colocada na prancha após. O bombeiro faz várias perguntas à vítima. Está de dor na coluna, né? É o começo da triagem. Repare que 4 pessoas prestam o atendimento. A vítima vai ser movimentada como se fosse um bloco para a prancha. Vou baixar ele um pouco aqui, tá? Vamos. A retirada ocorre pela janela. Não abaixa a cabeça dele, hein? E novos homens dão apoio. A partir do momento que houve o acidente, considera-se que ela sofreu uma energia muito grande no corpo. Então, isso pode gerar os danos estruturais da coluna, vértebras e etc. Então, nesse caso, sempre o colar é necessário, como primeira medida. Sempre. Em casos graves, o paciente vai para o hospital com um cartão de triagem que antecipa para os médicos informações sobre o estado dele. Olha só como faz a diferença. No caso de salto, não houve nada disso. A vítima foi tirada do ônibus, colocada numa maca, sem o colar cervical, levada às pressas. Chegou no hospital, não se tinha informação nenhuma, né? Os médicos foram pegos de surpresa. Né? Os ônibus de transporte escolar têm sempre um monitor encarregado de fazer com que as crianças usem o cinto. Mas, neste caso, não aconteceu. Encontramos o motorista. Segundo ele, faltou freio na descida, bem na hora que ele ia passar na lombada. Deu tempo de ver. Deu tempo. Deu tempo se eu for buscar o freio e não teve. Segundo o boletim de ocorrências,
um mecânico teria consertado o freio do ônibus logo depois do socorro às vítimas. A empresa, que tem o contrato do transporte escolar em Salto, não quer se manifestar sobre o assunto. Enquanto isso, os pais dos 2 estudantes continuam esperando por respostas. Depois que vinha à tona mesmo quem é o verdadeiro culpado, não posso deixar isso aí, né, impune para não acontecer com outras famílias, né? Nós temos que questionar para que eles justifiquem. Esse ônibus passa todo dia para pegar criança. Qual é a segurança que nós temos? A Prefeitura de Salto aguarda as conclusões da investigação da polícia e de uma sindicância interna.